Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Aleluia, nós estamos compartilhando da parte de Deus. Aleluia. Nós estamos falando, irmãos, desde o início do ano sobre os nossos valores, os valores do Ministério Verbo da Vida. Amém. Todo lugar que você vai, todo lugar que você frequenta, eu acho que toda casa tem os seus valores. Amém. É assim na sua casa? Existem valores lá, existem preceitos lá que são cumpridos, né? Ainda que nós não sabemos na íntegra como lidar com os nossos próprios valores, mas nós procuramos até ensinar os nossos filhos valores preciosos, né? Ensinamos os nossos filhos que eles não podem roubar. Quantos ensinaram os filhos a não roubar? Graças a Deus, né? Ensinamos que eles não podem agredir as pessoas, que eles não podem ser uma pessoa muito rude. Ensinamos que eles não podem maltratar o coleguinha, não é assim, irmãos? Então existem valores em nós, mesmo que nós não sabemos que temos, mas existem, amém? E não é diferente, o Ministério Verbo da Vida tem os seus valores, nós passamos para você alguns deles até aqui, temos compartilhado alguns dos valores do Ministério. Não sei quantos têm recebido, quantos têm sido abençoados com esses valores, mas isso tem sido bom para mim, e eu acredito que é bom para você também, amém? E um dos nossos valores é firmeza doutrinária, que nós estamos ensinando todo esse mês de maio sobre firmeza doutrinária. Você está firme na doutrina aí, irmãos? Falando sobre firmeza doutrinária, nós tivemos feiras esse mês. A primeira quinta-feira nós falamos sobre a integridade da palavra de Deus. Não tem como falar de doutrina sem falar da palavra. Nós vamos fechar com isso também. Amém, irmãos? Então, a primeira quinta-feira, o irmão Caio ministrou para a gente sobre a firmeza ou a integridade da palavra de Deus. Na segunda quinta nós já entramos com falsas doutrinas. Você estava aqui e aprendeu alguma coisa com falsa doutrina? Nós não procuramos não falar do nome de igreja A, igreja B, ou religião A ou B, mas nós falamos das doutrinas bíblicas mesmo, aquelas falsas que foram levantadas na própria Bíblia, como a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, que ensinava a Baraque a promover ou a enganar o povo de Deus. Amém? Então existem muitas doutrinas nos dias de hoje que procuram enganar o povo de Deus, para que o povo de Deus tropece com os seus próprios pés. Essa é a maior armadilha de Satanás. Ele usou Nicolau para fazer isso, usou Balaão para fazer isso, usou também aquela certa mulher, Jezabel, a promover idolatria no meio do povo de Deus. Amém, irmãos? Então nós aprendemos sobre essas falsas doutrinas e como ficar livre delas. Na outra quinta-feira, que foi a terceira, nós falamos sobre o nosso jeito de ser igreja. Amém? Então nós falamos da maneira como nós cremos. Amém? Quebramos aqui alguns paradigmas, né? Falando da maneira como nós cremos. Nós não cremos naquele copo com água que vai curar você. Nós cremos no poder da oração e não no copo com água. Nós não cremos que uma pessoa que tenha confessado a Jesus não pode tomar a ceia. Pelo contrário, uma vez confessou a Jesus, se tornou filho de Deus e tem parte na mesa. Amém? Então nós tocamos em algumas coisas, cremos no Espírito Santo, cremos no batismo nas águas, cremos em Jesus Cristo, cremos na sua palavra, cremos no céu, cremos no inferno, cremos no juízo eterno. Nós falamos sobre tudo isso, amém? Você acompanhou tudo isso? Aí na quinta-feira passada nós já falamos sobre firmeza, porque nós estamos falando sobre firmeza doutrinária. Então nós falamos sobre firmeza, sobre estar firme nas suas convicções. Você tem convicções aqui, irmãos? Amém. Você não pode ser comprado, amém? Amém? Eu me lembro de uma situação que aconteceu em minha própria família. Eu tenho uma mãe que é muito crente, graças a Deus, congrega numa igreja lá no meu via, diaconiza lá. E eu tenho um cunhado descrente que gosta de bater em crente. Gosta de falar mal de crente. E em um determinado dia, minha mãe estava a caminho da igreja, ela estava indo para a igreja, cultuar e adorar o Senhor. E aí meu cunhado passou de carro com minha irmã. E o meu cunhado falou para minha mãe assim: olha, nós estamos indo lá no McDonald's lanchar com as crianças. Vamos com a gente? Aí minha mãe, eu estou indo para a igreja e tal. Ele, um dia só, poxa, um dia só, deixar de ir para a igreja para passear com a família, não seria correto? Aí minha mãe, enganada, entrou no carro. E foi, ele passou o resto da vida inteirinha dizendo que a minha mãe vendeu Jesus Cristo por um McLanche. Sabe, queridos, às vezes acontecem situações na vida da gente em que nós temos que estar muito bem convictos daquilo que nós queremos da vida, amém, irmãos?
Nós não podemos negociar a Cristo por qualquer coisa. Amém? É certo, é uma brincadeira de família, mas sabe, irmãos, que o diabo ele está achando meios para poder fazer o cristão tropeçar. Quer seja um McDonald's, quer seja uma festa em família, um aniversário, ou qualquer outra coisa, irmãos, que tire o lugar de Cristo, que pertence a Ele, sabe, o diabo já está fazendo você e eu tropeçar. Amém? Então, cuidado com isso, esteja firme nas suas convicções, saiba o que você quer. Eu quero Deus e eu vou correr para Ele. Amém? Eu estava ensinando uma pessoa esses dias e eu falava para essa pessoa, olha, eu tenho 26 anos com minha esposa no total, contando o tempo de namoro geral. Nós temos 26 anos juntos, mas ela não está em primeiro lugar para mim. O primeiro lugar deve ser o Senhor. Amém? E assim eu para ela também. Embora nós tenhamos uma boa conexão, estamos muito bem, existe amor muito grande um pelo outro, mas o Senhor deve estar em primeiro lugar, até mesmo nosso marido, esposa, nossos pais. Amém, irmãos? Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, ou filho ou filha por amor dele, não é digno dele. Amém? Então é necessário você estar bem convicto, amém? Daquilo que você quer. Você está comigo? Amém. Não esquece, lembra quem esteve aqui. Se você dormir, eu vou dar um grito bem alto. Você sabe que é com você, né? Então fica acordado aí. Eu disse na semana passada que nós íamos falar da sã doutrina. Amém, irmãos? Porque cada lugar tem o seu jeito de ser. Você está comigo? Quantos aqui já frequentaram mais de uma igreja na vida? Legal. Quantos já frequentaram mais de 2 igrejas? Eita, vocês andam, hein? Quantos já frequentaram mais de 3? Eu vou ficar com a minha mão levantada só por 2 só fui em 2. Mais de 4 igrejas. Quantos já frequentaram mais de 4? Eu vou descobrir quem é o crente em trânsito aqui, que fica só rodando por aí. Mas você entende, irmãos, que embora todas essas igrejas professem o nome de Jesus Cristo, eu acredito que você foi numa igreja dessa, amém? Eu acredito nisso, você foi numa igreja que professa a fé em Jesus Cristo. Embora cada uma delas professe a fé em Jesus Cristo, tenha Jesus Cristo como Senhor, cada uma tem um jeito de agir. Você está comigo, sim ou não? Cada uma igreja tem um jeito de ser. Isso tem a ver muito com a característica do pastor local. Você percebe que se o pastor local é um homem fervoroso em oração, então aquela igreja vai ser toda fervorosa em oração. Sabe aquele pastor que gosta de ir para o monte? Ele leva a igreja todinha para o monte, sim ou não? Quem já foi no monte? Levado pelo pastorzão. O pastor levou você para o monte e você foi. Amém, irmãos? Quando o pastor é um pastor que gosta, irmãos, da palavra, do ensino, a igreja toda anda por esse caminho. Então tem a ver muito com a característica do líder local. Mas cada lugar tem um jeito de ser. Você está comigo? Amém, irmãos? Isso pode ser no cristianismo ou no neopentecostal, na igreja em que nós congregamos, no nosso dia a dia, mas também pode ser no catolicismo. Né? Alguém aqui já foi católico? Todo mundo, né? Quando não era nada, né? Você não era nada, na verdade, ficava na sua casa comendo churrasco no domingo, mas se perguntasse para você, eu sou católico. Não é assim? Alguns apostólico e romano ainda. Nunca foi a Roma, mas apostólico e romano ainda foi. Né? Mas quer seja na religião católica ou alguma outra religião, para você que não sabe, alguém aqui está fazendo rema, não? Da nossa turma? Ó, uma mãozinha levantou lá atrás, uma remeira lá. Para você que não sabe, no rema, não sei se ela já teve, não, ainda não teve, vai ter uma matéria chamada História da Igreja. Aí você vai saber que, na verdade, a igreja católica era a única igreja da época, por isso foi denominada igreja católica, porque era considerada a igreja geral. A palavra católica significa geral, ou universal, ou mundial, por isso essas réplicas que tem por aí. Né? Então, a igreja católica quer dizer igreja geral, igreja universal ou igreja mundial, tá bom? Só para você saber disso. Aí existem muitas réplicas por aí. Mas do que eu estou falando, irmãos? Que cada um desses lugares vai ter o seu jeito de agir, o seu jeito de ser, a sua maneira de conduzir as coisas. Umas, na nossa concepção, de uma forma correta, outras, na nossa concepção, de uma forma incorreta. Sim ou não? A sua concepção é a correta? E agora, cadê a firmeza que eu ensinei para vocês semana passada? A sua concepção é a correta, irmãos? Você está firme no que você crê, sim ou não? Você precisa estar firme pelo menos no que você crê. Sangue dando na canela, você dizendo, eu estou certo.
Eu não vou negociar, eu estou certo, amém? Mas se você entende que você está certo, então algumas outras você entende que está errado, amém? Deixa eu deixar algo bem claro para você. Deus julgará, tanto esses como aqueles, tá bom? Então não se julgue demais, não entenda que você que é sábio, não faça perecer o irmão que é débil na fé, como diz Romanos 14, porque o Senhor julgará tanto nós como eles, amém? E o Senhor tem um meio de julgar que não é o seu meio, amém, queridos? Mas nós vamos aprender um pouco sobre a sã doutrina, independente de quem esteja ensinando, existe uma doutrina que é correta, e é essa doutrina que nós temos que seguir, amém, irmãos? Então começa comigo abrindo sua Bíblia lá em Timóteo, espera aí que eu já vou encontrar aqui e te falo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, de 1 ao 4. Aleluia! Aleluia! Vamos lá então? Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus. Isso aqui é um conselho que o apóstolo Paulo está dando a um pastor, a um jovem pastor chamado Timóteo. Ele diz: conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, diga a palavra. Então Paulo está dando uma instrução a Timóteo, ele diz: prega a palavra, amém? Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então Paulo fala para Timóteo: olha, prega a palavra. Haverá um tempo em que o povo, eles não vão suportar a sã doutrina. Por quê, irmãos? Porque a sã doutrina vai trazer para você ajustes. Amém? Aí ele diz: antes, cercar-se-ão de mestres. Por quê? Porque desejarão ouvir o que a sua própria cobiça quer. Amém, queridos? Já viu que às vezes nós estamos errados, mas nós não queremos ouvir que estamos errados? Você já viu isso? E quando nós estamos errados e nós não queremos ouvir que estamos errados, a última pessoa que procuramos conselho é com o pastor. Nós vamos nos aconselhar com a vizinha, né? Porque a vizinha anda nos mesmos preceitos. A vizinha pensa como nós pensamos. Então, qual o conselho que ela vai trazer? Ela vai trazer os conselhos que nós queremos ouvir. Nos aconselhamos muitas das vezes com a mãe, porque a mãe compreende tudo. Já viu isso? A mãe abraça o filho e diz: tadinho. O filho vai na casa da mãe brigado com a esposa, a mãe abraça o filho e diz: é assim mesmo, filho, nem toda mulher é como a mamãe. Não é assim? Nem toda mulher vai ser como a mamãe. Tem paciência. Eu sei o quanto você está sofrendo. É a pobre da mulher que está sofrendo. O filho não vale nada, mas a mãe abraça, né? Acontece isso. Mas quando você vai se aconselhar, irmãos, e você recebe uma sã doutrina, a doutrina vai trazer para você ajustes. Ei, quantos gostam de vir? Ei, meu Deus do céu, acontece muito comigo. Perito em fazer isso. As pessoas vêm e contam a história dela todinha para mim, eu digo: o errado é você. Agora imagina, você está brigado com a esposa, vai. Aí você vem conversar com o pastor diz: o errado é você, pastor, mas a mulher me bate. O errado é você. Porque quando um não quer, dois não briga. Você já ouviu essa ou não? Quando um não quer, dois não briga. Então a sã doutrina muitas das vezes vai desafiar você a crescer. E nós vamos entrar já nessa sã doutrina, amém, irmãos? Mas Paulo fala para Timóteo que as pessoas não suportariam isso. Eu percebo que as pessoas não querem ajustes, irmãos. As pessoas não querem ser consertadas, elas preferem andar no próprio raciocínio dela. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo-vos que noteis bem os que praticam divisões e contendas no meio de vós, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Ele diz: estes tais não seguem a Cristo, e sim ao seu próprio ventre. Ou seja, cada um está fazendo as suas coisas por si, porque não estão suportando a sã doutrina. Aí estão procurando mestres que ensinem de acordo com o pensamento delas.
isso não faz com que você mude. Amém, irmãos? Vou te dar exemplo. Pastor, eu não concordo com o dízimo. É um exemplo, tá? É um exemplo bem familiar. Eu tive, quando eu digo na minha casa, eu digo no meio dos meus familiares. Havia uma pessoa que não concordava com o dízimo. O que ele fazia? Ele buscava todo tipo de ensino que concordasse com o modo dele pensar. E aí todo tipo de ensino que concordava com o modo dele pensar patrocinava ou fortalecia o fracasso dele. Uma pessoa que nunca foi bem sucedida financeiramente. Por quê? Porque se converteu, passou 10 anos crente, mas nunca se converteu nessa área. Então nunca teve a vida financeira transformada, porque buscava força naquilo que ele pensava. Isso, na verdade, irmãos, o que você pensa que está fortalecendo, está enfraquecendo você. Amém? Mas a sã doutrina, ela vai te ensinar de uma maneira correta. Amém, irmãos? Não fuja das correções. Agora entra o conselho pastoral. Não fuja das correções. Não ande simplesmente do seu jeito, irmãos. A Bíblia diz que a pessoa que não busca conselho é tolo. Então não ande do seu próprio jeito. Procure o conselho da palavra. Eu me lembro de um tempo, eu disse que eu congreguei em 2 igrejas, né? Eu me lembro de um tempo em que eu congregava em outra igreja, irmãos, e eu estava fazendo rema nessa época. Então eu estava fazendo rema, a palavra estava tão viva dentro de mim, aquela metralhadora de palavra que o rema é, né? O rema metralha a palavra em você assim, você fica sem ação. É tanta palavra que você recebe que você diz, meu Deus do céu, quantos versículos em uma aula só? Quem ainda não fez o rema, se anime aí para você fazer. Amém? Mas eu estava cheio da palavra, irmãos, e eu tive um aborrecimento com o meu pastor, um desentendimento com o meu líder. Na minha opinião, ele estava errado. E até hoje, eu já me converti, já cresci, mas naquele dia ele estava errado mesmo. Tá bom? Eu ainda não mudei a opinião. Em algumas coisas que eu tinha desavença com ele, 90% das coisas, quem estava errado era eu. Mas nessa, irmãos, ele cometeu um erro, eu não vou entrar no assunto agora, mas eu vou te dizer a vontade que eu tive de sair da igreja chutando as cadeiras. Minha carne falando. A vontade que eu tive era de sair chutando as cadeiras todas para o alto. Eu me lembro que eu dobrei o meu joelho e eu comecei a orar ao Senhor e eu falei, Senhor, eu estou bravo. É sempre bom você ser bem sincero com Deus, porque Ele te conhece, tá bom? Sem hipocrisia com Ele, porque Ele te conhece. Na presença de Deus é o melhor lugar para você ficar nu e dizer, Senhor, o problema é esse aqui mesmo. Eu ajoelhei e falei, Senhor, eu estou bravo, a vontade que eu tenho é de sair chutando tudo. Senhor, me ajuda, por favor, me dá uma direção. A palavra veio. O só existir no meio de vós, demandas e contendas é para completa vergonha vossa. Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes a injustiça? Mas vós mesmos provocais o dano e a injustiça. Eu falei, uau. Quando você está cheio da palavra, a palavra vem para você, corrigindo você. E aquilo traz tratamento, irmãos. E com certeza você não vai tropeçar se você estiver firme na palavra de Deus. Amém? Diga a palavra. É a sã doutrina. Amém, irmãos? Então vamos lá. Vamos falar um pouco da doutrina. Vamos falar da doutrina de Cristo. Abre comigo em 2 João, capítulo 1, e versículo 8, por favor. 2 João, capítulo 1, e versículo 8. Tá rápido eles, né? Aqui para mim já. Daqui vai ficar sucesso para a gente, hein? Meu Deus, vamos lá. 2 João 1,8 vai dizer assim, acautelai-vos. Diga para um irmão do lado aí, ei, acautelai-vos. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Existe um desejo da parte de Deus que nós recebemos o galardão completo, amém, irmãos? Deus não quer deixar faltando nada para nós, amém? Versículo 9, todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo, diga a doutrina de Cristo, isso, e nela não permanecer, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco
e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Como a palavra de Deus ela é dura com algumas situações, né, irmãos? Porque ele diz para nós nem receber em casa. Uma pessoa que não tem conselhos, que vem do alto, irmãos, é melhor a gente nem receber em casa. Não vos associeis com impuros. Amém? Olha só o que Paulo fala aos Gálatas. Gálatas capítulo de número 1 e versículo 8. Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós... Você percebe o que Paulo está dizendo? Eu quero deixar isso bem claro para você. Nós falamos sobre a falsa doutrina. Nós falamos sobre a nossa doutrina, o nosso jeito de ser igreja. Amém, irmãos? E nós estamos falando sobre firmeza na doutrina, sim ou não? Mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Amém, irmãos? Pastor, o que é anátema? Alguém está com essa pergunta aí, não? Alguém está com essa pergunta ou todo mundo sabe o que é anátema? Ah, graças a Deus. Então eu vou explicar. Anátema quer dizer maldito ou amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Ok? Ainda que nós, Paulo está falando de si mesmo, daquele que pregou aos Gálatas. Ele diz, ainda que nós. E agora eu quero trabalhar isso no seu coração. Ainda que nós, verbo da vida, pastor Adriano, ou qualquer ministro que ministre nesse púlpito, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, venha trazer para você um evangelho que vá além da doutrina de Cristo, pode considerar maldito e põe na minha conta. Ou na conta do apóstolo Paulo, que foi ele que escreveu. Amém, irmãos? É necessário entender isso. O versículo 9 ainda vai dizer... Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja considerado maldito, ou seja, anátema. Então, irmãos, faz como os crentes de Bereia, analisa o que está sendo ensinado, leia, procura nas escrituras, tem a ver com a doutrina de Cristo, sim ou não? Se tiver a ver com o que Cristo falou, então esse é o evangelho que você vai seguir. Se não tem a ver com o que Cristo falou, irmãos, julgue, não o profeta, mas a profecia. Julgue o que está sendo ensinado e não receba, irmãos. Considere como anátema, considere como maldito uma palavra que não vem da parte de Deus. Exemplo, nós falamos aqui, nós não entendemos que Deus mata, nós não entendemos que Deus fere, amém? Olhando pelas escrituras, você não vai ver a palavra de Deus dizendo que Ele mata, que Ele coloca em leito de enfermidade para ensinar alguém. Então, se alguém vem pregando esse tipo de evangelho para você, irmãos, considera como anátema. Não recebe isso não. Por quê? Porque você vai receber as coisas do diabo como de Deus. O diabo vem, faz aquela bagunça na vida da pessoa, joga a pessoa lá no vale e você diz, eu estou passando pelo vale porque Deus está querendo me provar. Ei, Deus conhece você. Amém, irmãos? Deus, Ele conhece você e Ele não quer te provar, te fazendo males. Não, pelo contrário, Deus quer te beneficiar. Amém, queridos? Então pega o que é bom da parte de Deus, medita na palavra, busca na palavra. Ei, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Amém, queridos? Muitos conselhos vão vir para mim e para você, para a gente desviar do foco, para sair daquilo que Deus colocou, estabeleceu para nós. Mas existe um evangelho estabelecido para nós, amém, irmãos? Aí alguns dizem, pastor, mas lá na antiga aliança, olha só, pastor, presta atenção, olha a vida de Jó, olha o que aconteceu com Jó. Muita gente pega o que aconteceu com Jó para aceitar toda a desgraça que o diabo coloca na vida da gente, né? Não, irmãos, deixa eu deixar bem claro para você, a história de Jó, na verdade, é uma história de glória ao Senhor. A Bíblia diz que Deus estava lá no seu lugar, quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, apareceu também o diabo no meio deles, Satanás. A história de Jó, apareceu Satanás no meio deles. Deus lá recebendo os seus filhos, eu fico imaginando, irmãos, a cara de sarcasmo de Deus olhando para Satanás dizendo, vê lá, o meu servo Jó. Sabe, irmãos, o aspecto alegre que Deus fala isso para o diabo. Vê lá o meu servo Jó, homem bom, fiel, justo e temente a Deus.
É Deus dando testemunho da fidelidade de um homem diretamente para o diabo. Aí o diabo ele é invejoso sempre, irmãos. Ele vai dizer também, você dá tudo o que ele quer. Também você dá tudo para ele. Em outras palavras, esse filhinho seu é mimado, por isso que ele é assim. Aí Deus dá uma permissão ao diabo. Deus não toca em nada de Jó, irmãos. Quem toca é o diabo. Deus dá uma permissão e diz, você pode tocar em tudo que é dele. Só não toca na vida dele porque ela me pertence. Mas você pode tirar tudo dele, porque ele vai continuar me adorando, ele vai continuar prostrado, ele vai continuar fiel, ele vai continuar justo. Pode tocar em tudo que é dele. O diabo, eu imagino assim, o diabo ele deseja destruir, o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Deus nem termina de fechar a boca, ele já vem matando os filhos já de Jó. Deus nem termina de fechar a boca, as riquezas de Jó já caem tudo por água abaixo. O diabo já vem mexendo em tudo que é de Jó, já vem destruindo tudo. Mas quem foi que destruiu? Foi Deus ou o diabo? Foi o diabo que destruiu, irmãos. Só que as pessoas pegam esses textos fora de contexto, lá do Velho Testamento, para dizer, não, Deus deixa a pessoa passar pelo moidinho de Jeová. Misericórdia, passar pelo moído de Jeová, irmão, sai dessa. Sai dessa, você não aguentaria isso. Deus está pesando, Deus vai pesar a mão sobre você, irmão. Se você não cumprir a palavra, Deus vai pesar. Irmão, se Deus pesar a mão sobre você, não sobra nada. E aonde é que está escrito que Deus pesa a mão sobre alguém? Da onde tiraram essa doutrina, o pesar da mão de Deus? A Bíblia diz que os oceanos cabem na palma da sua mão. E quem aguenta, uma onda já engole a gente. Os oceanos cabem na palma da mão do Senhor. Uma onda já engole a gente. E alguém diz, irmão, se você não... Deus vai pesar a mão. Se alguém prega outra doutrina que vá além daquilo que temos pregado, seja anátema. Fica com a palavra, irmãos. Deus não vai pesar a mão sobre você, porque não está escrito que ele vai pesar a mão. O que está escrito, aquilo que nós acabamos de cantar, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias das nossas vidas. É o que está escrito, ainda que você falhou. Ei, irmãos, o que eu estou falando aqui não é uma legalidade para você andar em erro, ok? Mas ainda que você falhou, agora Deus vai pesar a mão sobre você. Não, a bondade e a misericórdia do Senhor vai seguir você. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova em teu favor. É o que está escrito. Essa é a aliança que Deus fez conosco. Amém, irmãos? Agora, às vezes, nós nos apegamos muito à antiga aliança. Nós estamos falando sobre a doutrina de Cristo, amém? Lembrando que Cristo, ele é a verdadeira palavra. Você está comigo? João capítulo 1 revela isso. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, pela palavra, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você está comigo? Então, se ele era o Verbo, ele é a palavra de Cristo, é a palavra. Quando se fala da doutrina de Cristo, se fala da doutrina da palavra. Amém, irmãos? Por isso, Paulo ensinando a sã doutrina a Timóteo, ele diz, prega a palavra. Amém, irmãos? Agora, vamos falar um pouco sobre a doutrina de Cristo. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 5. Onde Cristo expõe toda a sua doutrina. Mateus, capítulo 5. E versículo de número 21, se não me falha a memória. Vamos lá. As pessoas se apegam muito à velha aliança para dizer Deus mata, Deus fere, Deus dá vida, Deus tira a vida, né? Mas vamos julgar algumas coisas pelo aquilo que Cristo nos ensina na nova aliança, amém? Capítulo 5, versículo 21, Jesus começa a trazer à memória aquilo que já tinha sido dito pela lei, amém? E Jesus começa dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Presta atenção, que nós estamos falando da velha aliança na ótica do próprio Cristo, na doutrina de Cristo. Amém, irmãos? Ouviste o que foi dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Esse ensinamento nós damos aos nossos filhos, né? Esse ensinamento nós aprendemos pelos nossos pais. Ei, não pode matar, não é assim?
Glória a Deus que aprendemos isso. Acredito não ter nenhum homicida aqui. Mas Jesus diz assim no versículo 22, eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, presta atenção na doutrina de Cristo, irmãos. Vê como ele cuida dos detalhes. Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto contra seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Agora eu vou entrar lá no nosso casamento. E aí? Não vou nem longe. Vamos trazer a velha aliança para a nova. Não matarás. Legal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá, alguém aqui já se irou? Eita, meu Deus do céu. Doutrina de Cristo não pode se irar. Ou, como o apóstolo nos ensina, o apóstolo Paulo, irai-vos, mas não pequeis. Tudo bem se irar. Tudo bem você passar por um momento de indignação, mas você não pode pecar com isso. Porque logo depois da ira, Jesus diz assim, todo aquele que proferir um insulto contra seu irmão. Você pode ficar chateado com alguém, o que você não pode é agredir esse alguém. E às vezes dentro da nossa casa a doutrina de Cristo não está funcionando. Nós precisamos colocar essa doutrina, irmãos, para funcionar dentro da nossa casa. Porque senão nós só estamos ouvindo a palavra e não estamos sendo praticantes dela. E a prática da palavra é que vai curar você. A prática da palavra é que vai manter a sua vida equilibrada. Amém, irmãos? Aí você não vai mais proferir insulto contra seu irmão. Amém? E assim você está seguindo a doutrina de Cristo. Ou a sã doutrina. Amém, irmãos? E a Bíblia ainda fala que estará sujeito ao inferno de fogo. Tá bom aí? Melhor se livrar disso, sim ou não? Versículo 29, ou 23, desculpa. Se, pois, ao trazer a tua oferta ao altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora. Qual é a doutrina de Cristo, irmãos? É nós vivermos em paz. Paulo recebeu isso por revelação e diz, ei, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa é a doutrina de Cristo. Amém, irmãos? Verso 26, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não... Não, esquece. Verso 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Graças a Deus. Tem adúlteros aqui? Não, né? Graças a Deus. Uau. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmãos, eu gosto de me apegar aos detalhes. Por isso que a Bíblia diz que a uns Deus levantou o pastor e mestre. Eu gosto de me apegar aos detalhes. Aí nos detalhes dessa palavra, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Aí a Bíblia, Jesus começa a dar algumas diretrizes. Se o teu olho direito te faz tropeçar, a doutrina de Cristo, irmão, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Pois te convém que se perca um de teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olho pode fazer alguém tropeçar, sim ou não? Legal. Mas às vezes, os olhos não estão olhando para a mulher alheia. Mas eles estão olhando para a TV, estão olhando para o celular. E é mais fácil eu arrancar a TV ou o celular do que arrancar os meus olhos. Você concorda comigo, sim ou não? É mais fácil eu arrancar. Se o meu olho direito me faz tropeçar, a Bíblia me ensina, arranca. Mas se o que está me fazendo tropeçar, irmãos, é um eletrônico, é mais fácil eu arrancar o eletrônico. Mas por que nós não arrancamos?
A doutrina de Cristo te ensina, está te fazendo tropeçar, arranca. Lança de ti. Pastor, o que poderia me fazer tropeçar? Sabe, queridos, quando você tem uma vida... Quando você tem as suas emoções abaladas, sabe, você é apaixonado demais pela vida, e você ficar assistindo coisas que alimentam isso prejudica você? Isso está fazendo com que você tropece, você nem sabe. Aí não seria mais fácil você pegar isso e lançar fora de ti? Amém, irmãos? Para os homens, sabe que a pornografia cerca você? Em todo tempo a pornografia cerca você. Ela te manda propostas no celular, no computador, na televisão. Quantos tem TV a cabo aqui? TV por assinatura? Tem? As mulheres, quantas tem TV por assinatura aqui? Quantos sabem que tem canal adulto lá? Você sabe que tem? Sim ou não? Alguém sabe? Ninguém sabe que tem, né? Tudo crente. Agora fica a dica. Qual das mulheres que tem a senha desse canal? Vocês nem procuram saber, né? Deveriam. Alguém tem a senha. Vocês deveriam. Só para vocês bloquearem. Se te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Isso vai te fazer bem. Amém, irmãos? Você está comigo? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, irmãos. Seria inteligente, né? Cadê a senha? Eu quero. Eu vou mudar e depois vou esquecer ela. Eu vou escrever a senha de olho fechado e depois vou... Funciona. Aí nunca mais você vai saber dela. Amém, irmãos? Então Jesus ele dá algumas diretrizes para nós, queridos, que são preciosas. A doutrina de Cristo, ela te faz viver bem. A doutrina de Cristo te faz viver corretamente. Amém, irmãos? Vai além, irmãos, de vir à igreja no domingo. Isso você leva para casa, isso você leva para a sua família, para as suas gerações. Amém, queridos? Aleluia. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança-o de ti, pois te convém que um dos teus membros... Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher. Eu nem sei por que Jesus entra nesses assuntos, porque ele está falando sobre os mandamentos, né? Jesus está falando sobre os mandamentos, não matarás e não adulterarás. Aí ele entra no assunto de casamento, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto por relação sexual ilícita, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Legal. Mas... quando nós não queremos a doutrina de Cristo e repudiamos a nossa mulher, nós mudamos de igreja. E aí casamos de novo, porque certamente tem uma irmã bonita na igreja do lado. Ai, meu Deus do céu. É fácil resolver as coisas hoje. Porque não queremos receber a doutrina correta. Porque na doutrina correta, o que aconteceria, irmãos? Deixa eu deixar algo bem claro para os casados. Separou, não casa mais. Agora deixa eu deixar mais claro ainda. Nunca mais. Está pronto para viver para o celibato? Separou, não casa mais. Só que, como o pastor local não vai casar você de novo, aí você vai para outra igreja e casa de novo. Porque lá você vai contar a história, a sua versão da história, e na sua versão você é aquele que é a vítima na história, né? Você sempre é a vítima na sua própria ótica. E aí o pastor local ama você demais e vai fazer o seu casamento, o seu segundo casamento. Mas Jesus disse para não fazer assim. Porque quem casa com a repudiada comete adultério. Então nós não podemos andar por esse caminho. Na doutrina de Cristo, não se casa, vai ficar solteiro,
Está pronto para isso? Eita, meu Deus do céu, isso é tão bom, né? Também foi dito aos antigos, não julgarás falso, mas cumprirá rigorosamente com o Senhor os teus... Não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente os teus juramentos com o Senhor. Eu vou direto para o versículo 37, dizendo: seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. Agora, como está a sua palavra, queridos? Nós já entramos aqui nos valores de integridade. Como é que está a sua palavra? Esses dias eu brinquei aqui que eu marquei com 3 homens de manhã e uma jovem. E a única que honrou as calças foi a jovem. Eu marquei um compromisso com 3 homens e uma garota. A única que honrou as calças foi a garota que chegou. Chegou atrasada ainda, mas chegou. Como é que está a sua palavra, querido? Você deu uma palavra, cumpra com a palavra que você deu. Cuidado, irmãos. A Bíblia diz que não é correto agir sem refletir. Às vezes, por que nós não estamos cumprindo a palavra às vezes? Porque eu dou uma palavra para ele, aí dou uma palavra para ele também, e dou uma palavra para ela também. Tudo no mesmo tempo. Aí agora eu vou julgar qual das 3 causas, qual é a mais importante. Eu vou atender a mais importante. E vou deixar 2 sem atender. Mas na verdade, eu fiquei enredado pelo que falei. Os 2 que eu deixei sem atender, irmãos, não é a importância da causa, é a importância da palavra que eu dei. Aí nós estamos andando de forma tão leviana que nem ligamos mais. Aí fazemos uma ligaçãozinha rapidinho, rapaz, não deu, cara, poxa, me perdoa aí. Me perdoa, eu estou há 2 meses atrás de uma nota fiscal, eu comprei um produto e eu precisei da nota fiscal. E eu falei para o fornecedor, eu preciso da nota fiscal. Rapaz, 2 meses chamando o cara quase todos os dias por causa da nota fiscal. Não, vou te mandar. Te mando hoje ainda. Hoje ainda passou 2 meses. Graças a Deus a nota chegou ontem, 2 meses depois. Aí sabe, irmãos, é desagradável isso. Na doutrina de Cristo você não anda assim, não. Amém, irmãos? Vamos aprender um pouco mais? Aí Jesus vai dando algumas instruções, irmãos, a respeito da vida. Ele vai falando algumas instruções, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Alguém já te aconselhou assim? Você já recebeu o conselho dos seus pais? Ei, garoto, se alguém te bater na escola, não vem para casa no prejuízo, não. Alguém já recebeu esse conselho aqui, irmãos? Mamãe dizia isso, se apanhar na rua, apanha em casa também, ó. Como minha mãe era cruel, eu apanhava 2 vezes. Se apanhar na rua, apanha em casa também, então se vira lá. Aí tinha que fazer o quê? Eu tinha que prevalecer, né? Eu tinha que sair batendo em todo mundo, e se apanhasse nem contava, porque... Aí sabe, irmãos, na doutrina de Cristo não é olho por olho, dente por dente. Onde é que nós pecamos, irmãos? 90% dos... 100%. 100% dos divórcios é porque nós ainda estamos levando a vida no bateu, levou. Se me tratou mal, então vai receber em troca o quê? A maldade. Se me xingou, então vou xingar. Se foi grosso, então vou ser grosso. Eu estou falando com alguém aqui ou não? Estamos andando, irmãos, na verdade, na carne pura. Está fora da doutrina de Cristo. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Está falando de alguém perverso, amém, irmãos? Não resistais ao perverso. Mas a qualquer que lhe ferir a face direita, volta ali também a outra. Diga, doutrina de Cristo.
Você quer isso? Não, né? Você quer isso ou você é daqueles que bateu, levou? Engraçado que antes de sair de casa, minha filhinha mostrou um vídeo para mim, que um camarada bateu no outro porque o outro era cristão. Aí ele olhou para o outro e falou assim, e tu também é crente? Ele disse, eu sou, mas meu facão não é não. E quantos crentes não tá assim? Eu sou crente, mas o facão não é não. Venha para você ver. Eita, meu Deus do céu. Quantos crentes, irmãos, não tá nessa de, eu sou crente, mas se me der meus 5 minutos, deixa eu te dizer, 5 minutos é o suficiente para desgraçar uma vida inteirinha. Quando o sangue, minha mãe falava quando o sangue, cientificamente ainda não entendi isso. Mas ela dizia, se o sangue subir para a cabeça, e Deus me livre do sangue subir para a cabeça da minha mãe, o bicho pegava em casa. E quantos de nós não estamos permitindo que o sangue suba para a cabeça? E assim, irmãos, nós destruímos a nossa própria vida por causa de 5 minutos de ira. Aí Jesus disse, não é mais olho por olho, dente por dente. A doutrina de Cristo não é assim, irmãos. A sã doutrina não é assim. Se te ferir a face, dá outra. Está comigo? Tem capacidade para isso? Pastor, eu não tenho, então ora mais. Pede ajuda de Deus que Ele te capacita. Amém, irmãos? E a qualquer que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Mas não, nós estamos feitos criança, sabe? É meu. Não, é meu. Pega aí para disputar comigo. É meu. Ei, se pedir, entrega. Brinca aí, cara. Fica à vontade. Depois devolve, hein? Mas já viu como é criança? Pode ter 10 brinquedos, mas eles pegam o mesmo brinquedo e querem disputar por aquele brinquedo ali. E ficam brigando por aquele brinquedo. Ei, às vezes nós estamos se comportando feito criança, mas Jesus Cristo nos ensina, se te pedir a túnica, dá também a capa. Você está brigando por causa de quê, irmãos? Nós estamos brigando por causa de posição na fila. Crentes brigando por causa de posição na fila. Ei, dá o lugar. Crentes brigando por causa de posição no trânsito. Me fechou o outro. Ei, na doutrina de Cristo não é assim, irmãos. Você, para andar como um cristão, você tem que fazer aquilo que Ele fez. Amém, queridos? Vou fechar com isso aqui, essa parte. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu vou fechar com isso. A doutrina de Cristo é o amor. É fácil demais a gente amar os nossos. É fácil demais, irmãos, amar quem nos ama. É fácil demais amar a mãe, os irmãos, o pai, esposa, esposa. É fácil demais. Mas nós fomos chamados para amar todos. Vou dizer de novo, todos. Aquele que te faz raiva, esse aí é que você deve amar mais. Porque tem que amar mais, porque a vontade que você tem é de estrangular, não é? Aí você tem que amar mais. Jesus disse aí, não é ama o teu próximo e odeia teus inimigos, não. É ame o teu inimigo e ore por aqueles que vos perseguem. Ande em amor, ande em amor, ande em amor. E assim você vai viver a doutrina de Cristo. Amém, queridos? Isso vai trazer benefício para você, irmãos, no seu casamento. Que coisa boa. Que coisa boa você viver em paz na sua própria casa, no seu relacionamento com os seus pais, no seu relacionamento com os seus filhos. E você vai compreender melhor os outros. No seu relacionamento com os seus irmãos na igreja, você vai compreender melhor as coisas. Quando você estiver andando no amor de Deus. Não é amando só quem ama você, não. Na verdade, irmãos, quando você anda por esse caminho, você está amando ao seu próprio ventre, a si mesmo. Fazendo só aquilo que te convém, você só está amando a si mesmo.
Mas na doutrina de Cristo não é assim. Amém, queridos? Deixa eu abrir mais um texto aqui, na ótica de Paulo, a sã doutrina, e eu prometo que eu fecho com essa. A segunda promessa já. A sã doutrina, ensinada pelo apóstolo Paulo. Paulo fala muito sobre a doutrina, sobre estar firme na palavra. Paulo é aquele que ensina sobre o amor, dizendo ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não serve para nada. Todo o ensinamento que você, irmão, se você não tiver amor, não vai servir para nada. Amém? Paulo fala muito sobre essas coisas. Aí ele dando algumas instruções agora para Tito, em Tito capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 10, eu vou ler bem rapidinho. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, diga sã doutrina. Aí na sã doutrina vai dizer assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Isso aqui está falando da sã doutrina. Ei, não pode ser um homem idoso, irmãos, e andar como menino. Está comigo? Não pode um homem idoso estar andando, tropeçando, fazendo um monte de bobagem, irmãos. Verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Lembra que nós estamos falando da sã doutrina. Paulo diz, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, ensina as pessoas nesse aspecto. Amém, irmãos? Verso 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então a sã doutrina é essa, irmãos, é nós andarmos de modo digno do Senhor, para isso que nós fomos chamados. Amém, queridos? Vocês aprenderam alguma coisa durante esse tempo? Glória a Deus, fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que não é muito fácil de praticar todas essas coisas, mas eu sei que você pode se esforçar para isso. Amém, irmãos? E o convívio na igreja vai ajudando você, fortalecendo você. Você passa por uma situação hoje, a palavra vem, corrige, exorta, ensina, instrui você. Você se fortalece, ajusta aquilo que você precisa ajustar. Amém? E aí você permanece firme e inabalável na fé. Amém, irmãos? Cristo, irmãos, ele vai vir buscar uma igreja perfeita. Nenhum amém, mas eu vou falar de novo. Cristo vai vir buscar uma igreja perfeita. Amém. Por isso ele deseja aperfeiçoar você. Ele não quer te deixar para trás. Amém, queridos? Feche seus olhos um pouco. Pai, eu quero ser grato a você.